Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo que eu possuo, entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim, permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Oremos. Amado Deus e Pai, sê conosco agora, fala aos nossos corações, nas entrelinhas, que o Teu poder mude quem nós somos, pois hoje nosso propósito não é de convencer, o Espírito faz isto. Hoje nosso propósito não é argumentar, mas de expor as Escrituras com clareza, para que Tu faças uma obra transformadora em cada vida. Eu ofereço esta mensagem a Ti como louvor e gratidão, e submeto esta mensagem a cada um, à consciência de cada um, em o nome de Jesus. Amém e amém. Podemos sentar. Hoje depois de 11 semanas, estou encerrando, por assim dizer, a minha série sobre dons espirituais. Falamos tudo o que há para falar sobre dons? Certamente que não. Mas, se dependesse de mim, eu levaria 3 anos para pregar esta série. E temos várias prioridades, entre as quais, confesso, uma delas é de escrever um livro que eu não tenho tido tempo absolutamente para fazer. E esse livro vem me sendo cobrado ao redor do país sobre o pentecostal reformado. E conversei com o pastor John, a gente está fazendo uma dobradinha aqui domingo de manhã, ele estará pregando sobre a igreja saudável, o que é um membro de uma igreja saudável, e eu acho essa mensagem fundamental. Eu estarei aqui, estarei participando do culto, louvor e tal, mas vamos encerrar hoje com esse tema. Mas vamos primeiro lembrar alguns lugares que já visitamos nesta curtíssima jornada de dons espirituais. Como já falei, as passagens que falam de dons, que se referem a dons espirituais, são poucas. Romanos 12, 1 Coríntios 12, 13 e 14, Efésios 4 e 1 Pedro 4.
Só essas passagens, sendo que 3 são de Paulo e 1 de Pedro. E sobre línguas estranhas, somente este. Línguas estranhas e profecia tratada em 1 Coríntios 12 e novamente em 1 Coríntios 14. Sendo que no meio desses dois nós temos este capítulo que vamos tentar desembrulhar hoje. Corinto era uma igreja problemática. Você podia facilmente dar um novo. Se eu quisesse dar um novo nome a essa carta, seria Primeiro Cariocas, porque descreve bem os problemas da nossa cidade, do nosso povo. Era uma igreja problemática, dividida. Havia pessoas dizendo: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Era uma igreja pecaminosa, especialmente no que tangia a sensualidade. Carioca, vamos dizer a verdade, cidade que por muitos é conhecido como Rio Babilônia. Havia até em Corinto alguém dormindo com sua madrasta. Era uma igreja orgulhosa, se gabando de ser muito espiritual por causa das suas línguas, dom de línguas. Nós também somos uma cidade orgulhosa. Nós que um dia fomos a cidade imperial, achamos que a nossa mera presença em qualquer festa é um ato de prestigiar a festa. Nós temos até esse hábito de dizer: vou prestigiar a festa, como se a nossa presença fosse algo especial. A gente se acha muito, vamos dizer a verdade. Nós nos achamos, nós cariocas, e eu sou carioca, cresci carioca, embora eu tenha nascido fora, renunciei minha cidadania americana, sou hoje brasileiro, carioca. Eu não vou dizer com muito orgulho, mas com muita convicção. Não por ter orgulho do Rio de Janeiro, mas porque eu amo essa cidade tão pecaminosa, perdida, opressora, injusta, confusa e violenta. Na época do Collor, quando ele era presidente, muitas pessoas estavam deixando o Brasil, indo morar em Orlando, morar em Miami, que está acontecendo de novo. E eu dizia: alguém tem que amar essa cidade, gente, alguém tem que amar esse Brasil. Ele disse: mas para você é fácil, porque você tem cidadania dupla, você pode muito bem ir embora quando você quiser. Eu disse: não seja por isso. Em 2008, eu me tornei, sim, 2008 me tornei brasileiro, e já faz alguns anos que eu fui hostilizado no consulado americano, porque eu fui lá e disse: eu não quero ser mais americano. E eu fui interrogado 3 vezes numa sala à prova de bala, que eles não entendiam o que havia de errado comigo, de ter renunciado à minha cidadania. Então, quando eu não estou caçoando dos cariocas, eu estou reconhecendo que essa carta podia muito bem ter sido a primeira carta de Paulo aos cariocas, porque descreve muito a alma carioca, que é sensual, que é problemático, que é orgulhoso, que é divisivo. Basta começar a falar de futebol, que as pessoas já se indispõem uns com os outros. Se eu disser que eu sou vascaíno, vai ter gente, os flamenguistas que há entre nós, que ainda não se converteram. Está vendo? É engraçado, porque já é assim aquela coisa de... E Paulo teve que tratar dessa gente. É uma carta... Quando você lê a carta de uma vez, você diz: meu Deus do céu, isso aqui era igreja, mas ele chamava de igreja. Ele falou aos santos em Corinto. Então, aos santos cariocas, problemáticos, tão problemáticos quanto eles, nós estamos falando sobre o quê? Os dons espirituais que fluíram. Quem entende como é que o Espírito Santo foi confiar dons a essa gente? Mas ele confia dons a pessoas pecaminosas. Paulo então mostrou que não é por falarmos em línguas que somos mais especiais, porque somente pelo Espírito de Deus que nós podemos sequer confessar a Cristo como Senhor. A luz,
Ele mostrou que mais importante do que línguas era a profecia. Mencionamos os dons de cura, falei sobre isso. Reafirmo mais uma vez, temos óleo aqui. Caso você esteja enfermo, antes ou depois do culto, procure-nos, que nós vamos orar por enfermidades como parte normal da nossa convivência aqui. Se você estiver enfermo hoje e quiser, depois do culto, vou orar por você, ou logo mais às 5 da tarde, eu vou chegar mais cedo, enquanto o EBD funciona, eu estarei aqui. E quem precisar, nós cremos no poder de Deus, que continua a operar na sua igreja, ainda nos dias de hoje. E ele diz então, em capítulo 12, versículo 29, são todos apóstolos? Não. São todos profetas? Não. São todos mestres? Todos têm dom de realizar milagres? Todos têm dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, ele diz em versículo 31, pasmem, ele diz, entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Nós falamos semana passada que os melhores dons são os dons que atendem à necessidade, porque os dons são concedidos para a edificação do corpo. Isso acontece no contexto da igreja local. E aqui ele fala uma frase que para mim é a frase mais importante dos 3 capítulos, 12, 13 e 14. Qual é a frase? Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Ninguém duvida que 1 Coríntios 13 é provavelmente uma das peças literárias mais lindas da história da literatura humana. 1 Coríntios 13, o capítulo sobre o amor. Certamente, talvez não uma das coisas mais contundentes que Paulo escreveu. Romanos 8 para mim é o ápice do Novo Testamento, mas certamente é a passagem mais bela, 1 Coríntios 13, falando sobre o amor. Citamos isto, pensamos sobre isso, muitos se sentem enobrecidos só por ler esta passagem, e eu me sinto muito inadequado de abrir, mas em todo caso, comecemos com essa frase que eu considero fundamental para entender o capítulo inteiro. Nós temos que entender essa última frase do capítulo 12. Passo agora a mostrar-lhes um caminho mais excelente. A pergunta é, ele abandona o tema de dons espirituais? Não. Ele abandonou o tema para agora, disse, bom, vamos falar de línguas, vamos falar de profecia. Aí ele diz, não, agora vamos falar de outra coisa, depois a gente volta para falar sobre a condução do culto, sobre a profecia. Não. Tudo isso faz parte de um só movimento, de um só pensamento. Então, quando ele diz que eu passo a mostrar-lhes um caminho maior, que caminho é este? O caminho para os melhores dons. O caminho para os melhores dons. Ele está dizendo, dedique-se, procure, busque os melhores dons. E eu agora vou te mostrar qual é o melhor caminho para buscar os melhores dons. Ele disse, é por aqui que você então alcançará os melhores dons. Dons nascem, dons surgem, fluem, operam quando seguimos este caminho mais excelente, o caminho mais alto, o caminho de Deus. Ele começa o capítulo, versículos 1, 2 e 3, mostrando o que são dons espirituais, para só entendermos que o assunto é dons, o assunto é amor, mas no contexto de quê? De dons. Então ele começa, e nós vamos ler de novo, versículos 1, 2 e 3, ele mostra o que são dons espirituais sem amor. Ele disse, ainda que eu fale línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou um prato que retine. Quem já deixou uma panela cair no chão? Ou uma tampa de panela cair no chão? Ou um prato cair no chão? Já fez isso? Não soa mal? Soa mal. Ele disse, se não tiver amor e eu estiver
profetizando, ou falando em línguas, ou orando pelos enfermos, o que vai parecer um prato que caiu no chão, um prato que retina. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Nada. Olha, profecia. Gente, profetas impressionam. Profetas verdadeiros impressionam. É impressionante saber que Deus fala através de certas pessoas. Fantástico. Pessoas que sabem muito da palavra, que têm muito conhecimento, também impressionam. A gente admira o conhecimento. Pessoas que têm fé, pessoas que são, olha, fé que move montanhas e tal. Isso. Mas ele diz: se eu não tiver amor, não sou nada. Sem amor, eu não sou nada, não tem valor nenhum, se eu não seguir esse caminho mais excelente. Se esses dons surgirem sem esta qualidade, são barulho, são vazios, e eu não sou nada. Finalmente ele diz: ainda que eu dê aos pobres tudo que possuo, entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. Ah, não, se eu não tiver, como é que eu posso me entregar se eu não tiver amor? Sim, porque existe generosidade sem amor. Uma vez eu fui convidado para um almoço do Lions Club, muitos anos atrás. Eu era recém-ordenado, ou seja, já faz 35 anos, no centro da cidade. E havia todos aqueles membros, né? Sim, homens com bens, né? E eu me lembro que eles tinham pago os estudos de um dos garçons que costumava servir o almoço do Lions Club. E o presidente disse: o nosso querido amigo, José, vamos chamá-lo de José, quer dar uma palavra. Ele foi lá e disse: eu queria agradecer a todo mundo por pagar os estudos do meu filho. E todo mundo ficou assim: nós somos nobres, nós somos os bons. É por isso que eu não acredito em caridade. Muitas coisas que são feitas em nome de caridade não passam de uma maneira de desencargo de consciência, ou de uma maneira de você se sentir um pouquinho melhor a respeito de si mesmo. Quantas pessoas dão esmola só para se livrar de alguém? Quantas pessoas que chegam numa esquina e alguém vem e pede para você não ter que dizer não, você dá alguma coisa só para se ver livre. Isso não é amor. Isso não é amor. Quantas madames promovem causas e chás de caridade? É um pretexto social. É uma maneira de você se sentir um pouquinho melhor. Dá um trocadinho para alguém achando que realmente estão sendo amorosos. Não estão. Ou talvez por idealismo. Há pessoas que são movidas por idealismo. Simplesmente acham que devia haver, é justo que haja uma melhor distribuição de renda, e acabam dando seus bens. Mas isso pode ser por idealismo e não por amor. Então, chega ao ponto de dizer, mesmo que você dê o seu corpo para ser queimado, que coisa extraordinária. Eu vi isso acontecer uma vez. Eu vi um noticiário de uma pessoa na Índia que, em protesto, tocou fogo em si mesmo. Quem já viu uma notícia dessas? Nós já vimos isso. Existem lugares no mundo onde pessoas, movidos por um ideal ou uma revolta, dão o seu próprio corpo para uma causa. Homens bombas,
xiitas ou terroristas que amarram bombas ao seu corpo e vão para o meio de uma praça para defender uma causa ou para retribuir àqueles que eles consideram seus opressores. Eles dão a seu próprio, mas não é por amor. Ele diz: nada disso tem valor, nada disso. A partir do versículo 4, então, 4, 5, 6 e 7, Paulo descreve o que é o amor. Se não é dar os meus bens, dar todos os meus bens, dar meu corpo, se não é profetizar e conhecimento, é o quê? Então ele descreve: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra na injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Eu acho que a qualidade que define as outras é exata, fica bem no meio, versículo 5, onde ele diz: não procura seus interesses. Não procura seus interesses. Por que nós somos impacientes? O que nos leva a ser impacientes? Nós estamos chateados porque alguém pesou sobre nós, tomou o nosso tempo. No trânsito, eu confesso que eu tenho muita dificuldade de amar. Eu tenho dificuldade, eu confesso que no trânsito minha espiritualidade é posto à prova todo dia. E às vezes eu fico, oh Pai, eu chego já assim, né, porque alguém demorou demais para sair da sua vaga de estacionamento e eu estou lá. Vamos lá, filho, vamos lá, né? Você consegue. Aí, ou alguém que não sabe estacionar e fica lá, saindo e entrando, saindo, entrando, saindo, entrando, né? Todo mundo já passou por isso, né? E você assim: meu Deus, vai bater o carro. Comprou carteira, Esses dias de Rock in Rio, pelo amor de Deus, a Barra da Tijuca está impossível. Qual é o meu interesse? Eu quero chegar de ponto A a ponto B no menor prazo possível, porque eu tenho horário e meu tempo é importante, tempo é dinheiro, sabe como a gente... Então, qualquer pessoa que tira meu tempo, ou que eu considero ter tirado meu tempo, eu fico impaciente com essa pessoa. Eu gosto de eficiência, eu gosto de calcular o menor trajeto entre ponto A e ponto B. Eu uso o Waze. Quantos aqui usam o Waze? Todo mundo usa o Waze. Então você sabe do que eu estou falando. Você quer saber, olha, quem está aqui, quem está trabalhando, tal. Gente, uma vez eu fui pregar numa das nossas igrejas e eu usei o Waze e acabei passando literalmente pelo Morro do Alemão, pela periferia. E quando eu cheguei, o pessoal disse: como é que você chegou aqui? Eu disse: eu usei Waze. Aí eu mostrei o trajeto. A pessoa: meu Deus do céu, você está vivo até agora. Isso é... Mas eu quero que meu tempo não me seja tirado. Eu quero que pessoas, enfim. O amor não age assim, não é impaciente. Isso me acusa. Não inveja, não se vangloria, não se orgulha. Recentemente Deus me levou a orar por um pastor deste país que tem 5 vezes mais seguidores no Facebook do que eu,
10 vezes mais seguidores no Twitter do que eu, tem um ministério com uma projeção. Ele disse: Senhor, por que... E quando eu vejo as notícias dele, ele disse: puxa vida, eu prego melhor do que ele e tal. E o pessoal está seguindo ele, né? Aí eu fico assim, eu sou humano, gente. Quem não tem pecado, tasque a primeira pedra. Eu quero fazer bonito, eu quero pregar bem, eu quero servir bem a Deus, mas a minha carne quer que pessoas digam: bispo, que mensagem. E eu lá dentro de mim: é verdade. Mas do lado de fora eu estou dizendo: glórias a Deus, né? Sabe, toda a honra, toda a glória, mas por dentro então, e todo dia, de manhã, de joelhos, antes do sol nascer, eu estou dizendo: Senhor, abençoa esse pastor, abençoa ele, multiplica o fruto do seu ministério. E Deus está me mostrando: meu filho, você não é nada, não é nada. Não importa que pessoas reconheçam ou não reconheçam o que você tem a dizer, porque você não é nada. Deus é tudo, nós não somos nada. Amém? Deus é tudo e nós não somos nada. Meu Deus. A verdade é que o amor nos leva a morrer. O amor nos leva a morrer. Não se alegra, não se ufana, não se é bondoso. Ser bondoso custa. Ser generoso custa, de verdade custa. Ser amoroso custa. Você terá que ser menos do que você é. Você terá que deixar de querer que todos reconheçam. Quantas pessoas ficam chateadas quando fazem uma bondade e não é correspondido com um obrigado. Puxa vida, eu fiz um bem, essa pessoa nem me agradeceu. Nós queremos reconhecimento. O amor não busca reconhecimento, o amor não busca aplauso, o amor não busca status, o amor não busca privilégio. O amor doa de si, não para obter um resultado, mas doa de si, porque o amor é sacrificial. Aqui tem duas frases importantes. O amor não se alegra na injustiça, mas se alegra com a verdade. Existe um tipo de amor que é falso. É um amor que não tem coragem de dizer a verdade. É um amor que até celebra o pecado do próximo, porque afinal de contas temos que ser amorosos. Nós temos hoje em dia um grande problema acontecendo com o surgimento deste movimento gay. Há muitas pessoas que estão sendo expostas cedo, e é um pecado, deixa eu dizer uma coisa, é um pecado que todo mundo tem a capacidade de cometer. Não é porque nascemos de um jeito ou nascemos de outro jeito. Mas há pessoas que acabam abraçando uma pessoa, digamos um filho, que vem e se identifica como gay, abraçam e defendem o seu pecado para não rejeitar o filho. E nós temos que entender que nosso amor tem que ser, na verdade, não na injustiça. Nós não podemos celebrar a injustiça das pessoas que amamos. Por mais que amemos, temos que dizer a verdade. Olha, eu te amo, mas você está errado. Mas na intenção de sermos amorosos e politicamente corretos, acabamos defendendo o pecado do próximo. A gente não pode rejeitar, não pode censurar, porque o amor não censura, o amor censura sim. Quando meus filhos eram pequenos e eles erravam, eu censurava, eu dizia: você está errado. Eu amo meus filhos, amo os dois, minhas noras e meus netos. Mas tem muita gente que só entende amor de avô e não tem amor de pai, né? Sabe que o avô é aquele que permite tudo, não é verdade? Aquele, não, deixa,
E os pais se frustram porque visitam os avós e quando voltam para casa o filho está impossível. Por quê? Porque passou o dia inteiro sendo mimado. Na minha casa não, né? Ele não volta, da minha casa ele não volta, porque o meu neto ouve a verdade. O meu neto virou para mim e deu um não, e eu olhei para ele e disse: na minha casa não. O novo truque é tristeza. Vovô, eu quero, agora não. Eu disse: ó, você não está triste coisa nenhuma, e isso não cola comigo não. E ele: então tá bom. Ele ouve a verdade. O amor fala a verdade. Está errado. Meus irmãos, tem gente que acha que eu, pastor John, pastor Marcelo, somos de cajado pesado, porque a gente fala certas coisas e diz: não, porque vocês são chatos, vocês são muito cajadão. Não é verdade. Nós falamos isso porque nós choramos por vocês. Nós oramos por vocês. E quando vemos vocês estragando a sua vida ou a vida dos seus filhos, nós ficamos de coração partido. Ficamos de coração partido. Quando vemos vocês mimando os seus filhos, nós sabemos que mais cedo ou mais tarde vocês vão voltar um dia e dizer: por favor, ore por mim, porque meu filho agora... E a gente não fica: não falei, não falamos isso, choramos com vocês, sofremos com vocês, mas nós vamos falar a verdade dessa igreja. Esta é uma igreja que se pauta pela verdade da palavra de Deus. E nós estamos dizendo para vocês: se vocês não discipularem seus filhos, não só disciplinar, mas discipular seu filho, quando crescer, vai para o inferno, vai perder seus filhos. E se Deus não fizer um baita milagre, vão padecer no inferno. Mas nós fazemos todas as suas vontades, damos tudo o que eles querem, tudo que a gente não teve quando era pequeno, nós damos para eles, e depois nos perguntamos: por que eles estão rebeldes? Porque não discipulou da verdade. É duro dizer isso para nós, é duro, mas nós não fazemos isso porque nós somos os tais e achamos que sabemos tudo. Nós falamos isso por amor a vocês. É por amor que nós falamos a verdade. Não passamos a cabeça dizendo: não. Eu disse: não, porque eu acho mais que é tudo muito legal e tudo ótimo e tal. E a gente não fica: sim, é realmente. Não, nós dizemos: se continuar nesse caminho, vai perder seu filho, vai perder sua filha, vão para o mundo e vão se arrebentar. E falamos a verdade, porque o amor é na verdade. Não se alegra na injustiça. Agora, tudo sofre, tudo crê, tudo espera. Gente, se você amar qualquer coisa, qualquer pessoa, você vai sofrer. Eu tive um cachorro, eu ganhei um Golden muitos anos atrás. Ele tinha 6 semanas quando eu ganhei ele. Uma fofura. Um cachorro. Não, chamei ele de chutney. Chutney é aquele molho, né? Porque ele era meio ruivo. E eu sentava, cruzava as pernas no chão da cozinha, e ele vinha e ficava no meu colo, desse tamaninho. E era meu cachorro. Eu nunca tinha tido um cachorro que era meu. Esse cachorro foi meu cachorro. Ele chegou até 45 quilos. Um cachorrão malandro. Esse era um cachorro carioca. Era bonito, malandro e não gostava de trabalhar. Ele ficava assim, se tivesse uma poça d'água, ele ia lá, deitava no meio da poça d'água, sempre cheio de feridas, porque pele desse cachorro. E ele era assim. Assim que abria o portão da casa, ele fugia. Era fujão. Olha, mas eu amava aquele cachorro. Ele foi mordido por um carrapato e passou uma doença que
cria hemorragia interna e com o tempo desenvolveu epilepsia. E eu vi, ele morreu no meu colo. Eu amava aquele cachorro. Você passa na vitrine de qualquer loja de animal doméstico, você vê aquele negocinho, e você diz, oh, meu Deus do céu, coisa tal. Vai partir seu coração. Por quê? Vai morrer antes de você. C.S. Lewis disse, o amor sempre partirá o seu coração. A única maneira de não sofrer é não amar. Mas aí morreremos seguros. Mas morreremos. Os seus pastores choram por você. Parte o nosso coração ver seus filhos irem para o mundo. Parte o nosso coração. Estamos aqui domingo após domingo, quarta-feira, orando por vocês, falando sobre a verdade. E quando vemos seus filhos irem para o mundo, isso parte o nosso coração, dói. Quando vemos na Facebook, tivemos Rock in Rio, porque eu não vejo nada demais com isso. As coisas que alguns celebram aqui são venenosas, são mortais, e o mundo trata como normal. Ser pastor na Barra da Tijuca é um suplício. É verdadeiramente padecer no paraíso. Porque queremos o seu bem. Queremos o seu bem, oramos por vocês. Estamos aqui tentando trazer o pão vivo da palavra de Deus para lhe dar defesa contra o mundo, defesa contra o inimigo, defesa contra o diabo. Ficamos amigos e parte o nosso coração que vemos atitudes e nós já sabemos para onde isso vai levar. Tudo sofre. Se você amar, se você quiser ser membro dessa igreja, prepare-se para sofrer. Por quê? Porque verdadeiramente amar um irmão em Cristo vai partir seu coração. Ser visitante é legal. Não, eu não vou ser membro de igreja nenhuma. Eu vou vir aqui e curtir e depois eu vou embora. Tá bom. Você nunca vai viver espiritualmente. Nunca vai. Não vai crescer. Não vai ser um instrumento nas mãos de Deus. Não vai ver as bênçãos de Deus derramadas sobre sua família, mas vai ter uma experiência maravilhosa. Nossa, gosto do louvor aqui, eu me sinto zen. Como uma pessoa, um surfista disse para mim uma vez, disse, olha reverendo, fui para a sua igreja, tomei aquele pãozinho, aquele suquinho, eu fiquei numa boa, quando eu precisar de um novo descarrego, eu vou lá. E tem muito mal por aqui, mas eu gosto de ir lá onde pessoas estão assim, servindo o bem. Vai morrendo, vai para o inferno. Por quê? Não cai a ficha, não se converte, não se entrega. Amor requer entrega. Nós estamos aqui entregues. Nós estamos aqui ministrando num país onde pastores são malquistos, no meio de um povo onde boa parte da igreja só está aí para a festa,
não quer sofrer, não quer crescer, não quer investir na obra de Deus, não quer investir na sua vida espiritual. E nós estamos aqui falando a verdade, e dói ver pessoas chegar aqui como turistas, ano após ano, e nunca dobrar seu joelho e nunca se render a Deus. Verdadeiramente dói, sofremos demais. Agora, para não perder o fio da meada, versículos 8 a 12. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Nessa passagem, o que ele está tentando mostrar, que só o amor de Deus é perfeito, tudo mais que nós fazemos é imperfeito. Ele usa duas imagens para tentar ilustrar isto. A de uma criança que, quando é pequena, ela age de modo imperfeito. É como se fosse achamos uma gracinha quando crianças imitam a gente, não é? Ou quando falam alguma coisa brilhante. Outra noite família visitou, tal, e quando o meu neto pulou no meu colo para dizer tchau, me deu um abraço, ele disse: vovô, hoje eu fui bem aqui, não foi? Ele disse: você foi bem. Não, mas que eu quero, né? De repente os pais estavam dizendo: seja bonzinho, mas hoje eu fui bem. A gente acha uma gracinha, não é? Quando acha assim, vê, mas a criança tem muito a aprender, está sempre correndo e tropeçando e batendo o nariz. E Paulo diz: nós somos assim. Toda profecia é imperfeita, todas as línguas imperfeitas, pregação é imperfeita, ninguém faz isso com perfeição. Nossa doutrina é imperfeita, nossas obras são imperfeitas, nossa santidade é imperfeita. Quando vier o que é perfeito, então sim, tudo irá se completar. Mas enquanto vivemos essa vida, nós vamos cometer erros, nós vamos fazer tudo imperfeitos. Mas o amor de Deus, isso sim, é perfeito. Ele usou também a imagem de um espelho, o exemplo de um espelho, porque antigamente os espelhos eram feitos de metal, né? Então eram sempre cheios de distorções, não havia essa tecnologia de vidro e com mercúrio e tal, não, era assim, era metal batido, então todo espelho era falho. Nós vemos as coisas de maneira falha, nós entendemos as coisas de maneira falha. Então não existe culto perfeito, não existe igreja perfeita. Diga para o seu vizinho: essa igreja não é perfeita, não vai ser perfeita, nunca vai ser perfeita. Ela é imperfeita, cheia de pessoas imperfeitas. Pode dizer para o seu vizinho: você é imperfeito. Pode dizer: você é imperfeito e tem muito que melhorar. Não exagere Nossa jornada nunca será perfeita, nossa doutrina nunca será perfeita. Nós estudamos as Escrituras. Essa é uma igreja que estuda o tempo todo, ensinamos a Bíblia o tempo todo, 4 vezes ao domingo, escola bíblica dominical de manhã, culto de manhã, sempre com a exposição da palavra de Deus, escola bíblica dominical às 5 da tarde, culto das 6 horas, também 5 noites de oração. Vamos orar apenas? Não, nós vamos abrir a palavra de Deus, nós nos alimentamos da palavra de Deus. Todo dia de manhã eu estou lendo a palavra de Deus, antes de orar estou lendo a palavra de Deus. Nós nos alimentamos constantemente da palavra de Deus, mas a nossa compreensão ainda é imperfeita, a nossa percepção de Deus é imperfeita, nossa percepção de nós mesmos é imperfeita. Nós temos falhas e nunca será perfeita até que Ele venha. Quando Ele voltar, então tudo será perfeito.
eu sou insuficiente. Eu sinto como se estivesse de mãos sujas tratando de uma peça de cristal. Porque este capítulo é de uma sublimidade. Fala da perfeição de Deus e do amor de Deus. E esse capítulo me acusa. Esse capítulo mostra que eu ainda não completei a minha jornada no caminho mais excelente. Ainda sou orgulhoso. Alguém mais aqui que pode dizer: bispo, também sou orgulhoso. Mais alguém? Sou orgulhoso? Alguns? Os tímidos orgulhosos não precisam levantar a mão. Os introvertidos orgulhosos não precisam levantar a mão. Eu sou impaciente, busco os meus interesses. Mas é um caminho. É um caminho. É um caminho. Eu tenho que buscar o que João Batista falou. Eu tenho que diminuir, ele tem que crescer. A vida cristã é isto. Eu, menos de mim, mais de Deus em minha vida. Menos da minha carne, menos do meu orgulho, menos do meu prestígio, menos das minhas preferências, menos dos meus interesses, e mais de Deus. E mais de Deus. É um processo de morte. É um processo de morrer para si mesmo, morrer para o mundo, morrer para a sua carne e viver para Deus. Até que você possa dizer: toda a honra e toda a glória sejam dadas a Ele somente. Somente. Pedro disse assim, 1 Pedro 4, e vamos terminar com isso. Primeira carta de Pedro, capítulo 4. Diz: o fim de todas as coisas, versículo 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. O caminho começa com uma entrega. Eu entrego a minha vida a Deus. Eu entrego minha vida a Deus. Menos de mim, mais de Deus. Nosso problema é que nós amamos a Deus também. Nós amamos a Deus também. Eu amo muitas coisas e eu amo Deus também. Mas nós temos tantas coisas na fila antes de chegar a Deus, que nós realmente não amamos a Deus, porque ou amamos a Deus de todo o coração, ou não amamos a Deus. Ou seguimos esse caminho mais excelente, ou estamos em outro caminho. Não existe como visitar o caminho mais excelente. Vamos experimentar um pouquinho com dons para ver como é que fica, e quem sabe a gente vai sentir um arrepio, um enlevo. Puxa, gostaria de orar por alguém, ver ela curada. Isso seria uma experiência fantástica, poder orar por alguém, né? Mas esses dons não existem para você se entreter. Esses dons nascem, fluem e acontecem no contexto de uma igreja compromissada e amorosa, de pessoas que estão dispostas a diminuir
para que ele cresça, a ser menos para que outros sejam mais. Esse é o caminho mais excelente. Senão, dons espirituais não passa de uma teoria ou de magia. Dons espirituais dependem do Espírito de Deus, dependem de mover de Deus em nossos corações. E isso só acontece quando nós o buscamos intensamente. Foi o que nós lemos quando começamos o culto hoje de manhã. Davi disse: ó Deus, Tu és o meu Deus, eu te busco intensamente, a minha alma tem sede de Ti. Todo mundo aqui tem sede de Deus. Talvez você não reconheça que seja sede de Deus, mas a sua alma tem sede de Deus. E a única maneira de saciar a sua sede é de buscar a Deus intensamente. Turistas não recebem de Deus. Turistas não são usados por Deus. Pessoas que se entregam, pessoas que buscam intensamente, estas sim conhecerão a vida. Por isso que Jesus disse: quem quiser vir após mim, toma a sua cruz, morra, pois quem quiser achar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por minha causa, este vai achar a verdadeira vida. Vamos curvar as nossas cabeças. Amado Deus e Pai, antes de orar, com a sua cabeça curvada, se você quiser se entregar a Deus, diga isto a Ele. Não precisa sinalizar para mim, não precisa levantar nem nada, é só você diga isso a Ele agora. Diga: Senhor Deus, Jesus Cristo, eu sinto esta sede, a minha alma, eu reconheço que minha alma tem sede de alguma coisa, de Ti, tem sede de Ti. Eu me entrego a Ti. Diga a Ele agora: eu me entrego a Ti. Pode dizer: eu me entrego a Ti. Perdoa-nos os nossos pecados, nosso egoísmo, tentamos abraçar o mundo, mas o mundo não satisfaz. Tentamos beber os prazeres, mas a nossa alma se acha vazia e sedenta. Tentamos galgar através do nosso trabalho posições de prestígio, de conforto, de segurança, de prosperidade, mas a nossa alma está falida. Ó Deus, eu me entrego a Ti. Vem encher o meu coração sedento, vem encher a minha alma sedenta. Deus e Pai, eu peço que o Teu Espírito Santo seja derramado agora sobre cada um, que cada um entenda o quanto é amado por Ti. O primeiro e o último, o Criador dos céus e da terra, o que nos amou de tal maneira que deu seu próprio Filho para sofrer em nosso lugar toda a punição que nós merecemos.
E este mesmo disse: vinde a mim, os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome o meu jugo e aprendam de mim, pois eu sou manso e meu jugo não é pesado, e acharão alívio para a sua alma. Queremos aprender de Ti, seguir o caminho mais excelente, mais alto. Em o nome de Jesus. Amém.